A história cruzada das ciências, ela visa promover a crítica e o alargamento das histórias tradicionais das disciplinas científicas. Por histórias tradicionais, eu estou entendendo aqui aquelas centradas na ambição legítima, diga-se de passagem, seja de anunciar ou reconstituir a totalidade de um saber, seja de desvelar aquilo que garante a unidade de um saber. Na forma mais usual, essa história tradicional aparece na ambição de quem almeja inovar no âmbito de uma ciência particular. Uma vez que essa pessoa anuncia conscientemente uma inovação e ela situa essa inovação em relação a um corpus que já está consolidado, um corpus de objetos, de métodos, de problemas e de teorias. Mas esse não é o único caso também. Essa historiografia tradicional das ciências também ela é produzida, em especial e sobretudo, por uma espécie de subdivisão, de subdisciplina no interior da ciência, que é uma subdisciplina responsável por estudar de uma maneira metódica, profissional e supostamente desinteressada a própria história disciplinar. É o que se constata na divisão do trabalho histórico entre os cientistas. Com raras exceções, aqueles que fazem a história de uma ciência, eles olham para o seu jardim. Os matemáticos propõem histórias da matemática, os físicos propõem história da física, e os historiadores, em geral, se debruçam sobre a história feita por historiadores e historiadoras, a história da historiografia. Esses esforços, me parece que raramente se combinam, mas quando eles o fazem, eles acabam envolvendo a discussão em torno dos modelos que eu costumo chamar de omnibus. O que são esses modelos omnibus? Você tem, pelo menos ao longo, desde o século XIX, você tem, a partir do Comte, da Lei dos Três Estados, uma série de pessoas que estão pensando a história das ciências e estão cruzando essas histórias das ciências para tentar aplicar todas elas um mesmo modelo, uma mesma explicação. Eu estou me referindo aqui a gente do calibre do Cassirer, do Lakatos, do Thomas Kuhn, do Bourdieu e do Latour, e cada um deles construiu um instrumental que se propõe a aprender, no âmbito de todas as ciências, padrões de relação distintos que servem para explicar, então, os princípios de organização das ciências e as transformações dessas ciências. O que me incomoda em todos esses esforços, sejam eles produzidos, então, por inovadores ou por historiadores especializados na história da sua própria disciplina, seja em diálogo ou não com esses modelos omnibus, é que todos eles acabam se colocando o problema da reconstituição das unidades e das totalidades disciplinares. E eu volto a insistir nesse ponto aqui. Eu não estou sugerindo que uma ciência não realize uma totalidade, uma unidade. O que me parece contestável nesses esforços é que seja possível reconstituir essas coisas. Afinal de contas, onde começa e onde termina uma ciência? Uma ciência tem um único centro gravitacional, quer dizer, uma única região para onde confluem forças centrípetas que unificam ela e a transformam em uma unidade? Me parece que não. Me parece que as ciências, assim, em geral, elas são dinâmicas e múltiplas. E seres como nós, que são mortais, parciais e limitados, nós só temos acesso a alguns vestígios materiais que foram produzidos por aqueles e aquelas que nos precederam. E nós não estamos em condições de conceber essa tarefa de reconstituição dessas unidades a partir desses vestígios como algo que seja realizável. Recompor as totalidades e as unidades disciplinares pode estar para nós como um horizonte está para nós, mas à medida que a gente se aproxima desse horizonte, ele tende a nos escapar, ele está sempre mais longe. E me parece que é importante trazer essa discussão para a história das ciências, porque isso significa assumir um pouco essa condição que é humana, que é múltipla e que implica em discutir algo que não é necessariamente coerente, que está ligado à vida, e tornar, enfim, os nossos objetos, que são as ciências, algo mais complexo. E esse é o sentido da minha aposta. O que eu busco apresentar a partir desse rótulo, uma história cruzada das ciências,
é uma reflexão que abra a história das ciências, tal como elas já foram e já são praticadas. E na base dessa reflexão está um instrumental que serve como descentramento da noção de disciplina, da noção mesma de ciência. Nesse caso específico, trata-se de propor uma história que seja excêntrica, no sentido de que é uma história que não tem como centro a própria noção mesmo de ciência ou de disciplina, e que busca, a partir da ideia de interdisciplinaridade, de interconexões, de relações múltiplas, algo que escape aí que permita operar esse deslocamento. O que me interessa, basicamente, é repertoriar, sem a ambição de ser exaustivo, os enunciados em que se coloca em relação duas ou mais ciências. Então, eu parto desses enunciados como uma espécie de ponta de lança, a partir da qual eu vou buscar reconstituir as pessoas e os sentidos que essas afirmações, as pessoas que fizeram essas afirmações e os sentidos que essas afirmações tinham em determinados circuitos nos quais esses enunciados foram proferidos. E a operação que me parece necessária para isso, eu estou chamando aqui de contextualização. Eu busco contextualizar esses enunciados que colocam o problema da interdisciplinaridade, né? E eu estou me propondo a tomá-los como porta de entrada para as histórias disciplinares, no sentido de problematizar aquelas falas que buscam instituir ou ultrapassar fronteiras, que falam de fusões, de colaborações possíveis ou mesmo de incompatibilidade entre saberes, no sentido de ver se elas são ou não unânimes e que outras pessoas se colocaram nesse problema e como que elas buscaram resolver esse problema. E aqui eu acho que é importante abrir um parênteses em relação à palavra contextualização, porque, em geral, ela tem na boca dos cientistas sociais um sentido vulgar, de contexto real, mas esse sentido nos remete ao mesmo problema da totalidade da unidade. Quando eu me refiro à contextualização, eu penso que a contextualização é uma operação da ciência. Eu não confundo, nesse sentido, o contexto real, a totalidade, a unidade de tudo aquilo que existiu em um dado momento, com o contexto científico. Existem condições que são laboratoriais, em que se constrói um contexto para operar uma análise. Na física, por exemplo, você constrói um contexto a partir de um maquinário complexo, e no qual você cria condições específicas para isolar as variáveis que você está observando. Tá? Então, você cria um campo eletromagnético particular, você carrega uma partícula de uma determinada quantidade de energia para ver como é que ela se comporta, enfim. Aí assim você controla minimamente os parâmetros de testagem, você produz o contexto da experiência. E me parece que nas ciências sociais não é algo diferente que acontece. O que define, no nosso caso, o contexto é a articulação entre um problema, um método e uma série documental, quer dizer, a quantidade de vestígios que eu vou somando e vou colocando juntos para que eles me forneçam uma reação a partir do problema que eu coloco essa série documental. E é a construção dessa correlação entre problemas, métodos e séries documentais que vai permitir ao trabalho chegar a uma conclusão, né, que vai permitir com que a gente questione outros trabalhos e com que nós possamos também ser questionados por outros trabalhos. Basta inovar alguma dessas coisas que você produz resultados que são distintos e interessantes. Bom, ao longo da última década, eu tenho utilizado, sobretudo como material de coleta, vestígios que são bem particulares e que remetem à criação da moderna universidade francesa. Em particular, ali a partir, entre os anos de 1870 e 1940, quando emergem nessa universidade francesa novas cadeiras, novas revistas especializadas e novas associações ligadas a temas distintos. É nesse contexto de efervescência científica que eu busco observar os enunciados interdisciplinares, porque ali é muito fácil de observar. Tá? O aparecimento de um novo saber, ele provoca, ele suscita reações entre aquelas pessoas que reclamam para si os saberes tradicionais. Então isso provoca ali tensões na fala de todo mundo. E o estabelecimento e a transgressão da fronteira vira uma verdadeira obsessão durante esses períodos.